Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aqui no nosso podcast O Analogista, o seu podcast sobre tudo. Hoje é segunda-feira, dia 19 de dezembro, hoje é dia do atleta profissional, 353º dia do ano. Faltam 12 dias para a gente se despedir de 2022 e dizer olá para 2023. Nesse dia 19 de dezembro, no ano de 1997, o terceiro filme de maior bilheteria da história estava sendo lançado, o Titanic. E em 2001, no dia 19 de dezembro, revoltas eclodiam na Argentina devido à sua crise econômica. Nasceram nesse dia 19 de dezembro a cantora Fernanda Brum, o ator Jake Gyllenhaal, um jogador grego, Lázaros Christodoulopoulos. Consegue falar esse nome, Celso? Rapaz, esse nome é muito difícil, eu vou deixar para você mesmo. E morreram nessa data dois papas, o Papa Anastácio I, o Papa Urbano V, o irmão do ex-presidente Fernando Collor de Mello, o Pedro Collor de Mello, e um dos maiores, se não o maior cronista brasileiro, Rubem Braga. E eu quero aproveitar aqui que eu estou dando datas, né, falando alguns acontecimentos desta data de hoje, aproveitar e mandar um abraço aqui caloroso para o meu tio Irênio Miranda. Dia 17 foi o dia do pastor presbiteriano. Meu tio, um grande abraço, Deus lhe abençoe, tá bom? Hoje estamos aqui... Um grande abraço aí pro seu tio também. Pronto, estamos aqui hoje, graças a Deus o Celso voltou, né, Celso? Tá de volta. Tô na área, tô na área. É isso aí, estamos aqui hoje para falar de profecia. Parabenizei aqui meu tio, pastor Irênio, quem está aqui conosco hoje para participar desse episódio é o meu querido pai, o meu velho, o pastor Jorge. Seja bem-vindo, meu velho. Você, meu querido, meu velho, meu amigo. Ai, louvado seja Deus, Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento, independente da hora que você está nos ouvindo. Que a gente fala aqui é o pastor Jorge Luiz, da Igreja Batista Independente na cidade de Ibirataia, Bahia. E é um privilégio estarmos aqui neste programa, né, o Analogista. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre profeta, né, e profecias. A gente precisa focar um pouco sobre o profeta para a gente falar então sobre profecia, né? É um assunto interessante para os nossos dias, século de número 21, né? E a gente fala sobre profecia, eu acho que é algo extraordinário, mas a gente vai falar na questão, Joveno e Celso, Deus lhe abençoe, toda sorte de bênção em Cristo Jesus. É bom revê-lo. O Joveno me falava de você, mas não conseguia lembrar de você, não. O bom é que eu consegui fazer meu pai chamar Lucas de Celso. Pense que coisa maravilhosa. Lucas de Celso. E quando falava pastor Celso, eu estou pensando que está falando do meu nobre amigo, colega, pastor Celso Nogueira, né? Congregou conosco aqui na Igreja Batista Independente em Amargosa. E eu quero dizer que eu também me encontro aqui na cidade de Amargosa. Sou pastoreando em Ibirataia, mas hoje estou aqui na minha residência em Amargosa, né, onde mora minha sogra, Nora. E amanhã estaremos fazendo um trabalho aqui na Igreja Batista Independente aqui em Amargosa. Maravilha. E é um prazer extraordinário estarmos aqui neste momento. Como dizia o meu nobre colega professor Elton, é um prazer inenarrável. Inenarrável estarmos aqui, né, nesse momento para falarmos um pouco de profeta e de profecia. É claro, eu diria que sou um pouco dogmático, apesar de ter estudado também a filosofia, mas nós vamos trabalhar sobre essa questão da visão bíblica, o que é o profeta, né, na visão bíblica, e dentro desse contexto também um pouco sobre profecia. Muito bem. Para a gente começar a explanar esse assunto aqui, eu vou ler aqui o que é uma profecia, etimologicamente falando. A palavra profecia tem origem no grego profetia, significa a capacidade de interpretar os desejos dos deuses
E a profecia nada mais é do que um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Podem ser baseados na dedução, a partir de fatos atuais, ou alegadamente por inspiração divina. Normalmente, as profecias são caracterizadas como formas de manifestações divinas. E a partir disso aí, a gente já, dentro do nosso assunto, vamos aí já procurar saber. O que é um profeta? Vamos lá, pastor Jorge, o que é um profeta? Muito bem, muito bem, muito bem. O profeta é uma pessoa, eu iria usar a expressão homem, mas quando a gente usa a expressão homem, parece que nós estamos sendo machistas. Mas a palavra homem, por exemplo, a gente vê os Salmos de número 1, vai dizer bem-aventurado o homem, né, que não anda segundo o conselho dos ímpios. Mas, na verdade, ali, o homem no sentido genético é da expressão pessoa. Então, é um homem chamado, escolhido e chamado por Deus, a quem Deus vai lhe conferir autoridade, poder para falar em nome dele e por ele. Esse é o sentido resumido da pessoa do profeta. No nosso contexto que nós estamos falando aqui, né, que nós abordamos um contexto bíblico, teológico. Então, o profeta é esta pessoa ungida pelo Senhor, chamada, escolhida, separada por Deus para falar, investido de autoridade, para falar em nome dele e por ele a um povo a quem Deus deseja exortá-lo no sentido de consolação ou arguí-lo, repreendê-lo, seja lá o que for. Então o profeta é esta pessoa. Pode ser um homem, a gente vê na Bíblia, na maioria dos casos, geralmente sempre é homem, mas também pode acontecer uma mulher ser uma profetisa. E a gente vai trabalhar nessa questão do sentido de profeta. Então é isso aí, essa pessoa escolhida pelo Senhor, chamado por ele, para fazer essa representatividade do divino diante da sociedade a quem Deus quer se dirigir. Ótimo. E assim, eu lembro bem do ano de 1998, quando o senhor foi ordenado pastor, mediante um rito que as igrejas batistas seguem, e passou por ali por um concílio, tem lá, é feito todo um exame, tudo mais, e tem lá uma celebração onde se é ordenado ao pastorado, certo? Aí a gente já traz essa questão para o lado do profeta. Como é que é constituído um profeta? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz que há homem que se nasce edúculo, há outros que são feitos eunucos e há aqueles que se fazem eunucos. Então, hoje nós vivemos em um mundo que a gente vê essas três classes. Eu estou usando aqui a expressão eunuco, que era um servo, né, alguém que servia ao palácio, ao rei, e que, de certa forma, ele era castro, né, ou castrado, né? E passava pelo celibatário, diríamos assim, hoje numa linguagem mais moderna. Então, o profeta, a gente vai ver aqui, nós poderemos até falar desses três tipos. Mas, na realidade, o verdadeiro profeta, o profeta que não é o profeta falso, é alguém escolhido por Deus, e essa escolha se dá ainda lá no ventre. Ainda lá no ventre. Por exemplo, eu posso lembrar aqui o profeta Isaías 49. Isaías fala algo que é interessante com respeito ao seu chamado. Olha como ele diz aqui para que possamos entender o que é um profeta, né? Ouve-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome. E aí ele vai falar, e fez a minha boca como espada aguda, como a sombra e tal. Então, um profeta, como é que se dá a sua constituição? A constituição dele se dá ainda quando está no ventre. É alguém que já vem para o mundo com uma missão, com um chamado, com um ofício. Aliás, eu acredito que todos nós venham ao mundo, já com uma determinada função. E eu acho que essa é a razão pela qual muita gente não dá certo na vida, porque quer tomar suas próprias vidas, tomar suas próprias diretrizes. Não pergunta ao Senhor, Pai, tu me trouxeste aqui para quê? Qual é a minha missão de vida? Qual é a minha missão de vida? Eu acredito que todo mundo tem uma missão de vida. E o profeta tem.
essa missão especial. A gente vê isso aqui no profeta Isaías, mas também em Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, Deus disse a Jeremias: não diga que tu és uma criança, que antes que tu nascesse eu te conheci, no ventre eu te conheci, te santifiquei e as nações eu te dei para o profeta. Olha, os eruditos da palavra diz que Jeremias tinha na época aproximadamente 25 anos e Jeremias disse: eu sou uma criança, eu não sei falar. E Deus disse que escolheu ele no ventre. Aí o que é que acontece? Então, como é que se constitui? É uma pessoa que tem esse chamado de Deus, ele já nasce com, diríamos assim, com esse DNA, só que essa marca, né? Esse chamado vem depois. Aí a gente pode ver isso no profeta Samuel. O profeta Samuel. Eu ia falar né? dele agora. É isso aí, Celso. Pode ajudar-nos aí, né, Celso? Então, o profeta Samuel é alguém que foi escolhido de Deus ainda no ventre, é um pedido da sua mãe. A Ana era uma mulher estéril, não tinha filhos, né? Não podia ter filhos. Era muito humilhada pela sua rival, o marido dela tinha 2 mulheres, Elcana tinha 2 mulheres, e Penina humilhava sempre Ana, então se coloca ali na oração, pede um filho a Deus, mas ela pede com uma finalidade. E Samuel foi um dos maiores profetas que Israel já teve, e foi o último dos seus juízes, né? E aí Samuel era garoto, foi levado para o templo, e uma noite lá, ele está dormindo, e ouve uma voz chamá-lo: Samuel! E ele vai lá, se apresenta ao sacerdote ali, o sumo sacerdote. Ele: não, Samuel, eu não te chamei não. Isso aconteceu por 3 vezes, na terceira vez ele foi lá, o sumo sacerdote disse para ele: olha, Samuel, volta, te deita, mas se tu ouvir a voz novamente, diga-se, fala que teu servo ouve. E aí ouve a 4ª vez. E aí Deus falou com Samuel, então foi ali o chamado. Então, João, o profeta é algo que é gerado no coração de Deus, e isso já vem no DNA do indivíduo, já está ali, como está, pelo menos é assim que eu creio. A gente está vendo alguns textos bíblicos aqui que nos revela isso. O Senhor Jesus, a gente vai ver mais tarde um pouco sobre ele também. João, o Batista, que foi o grande profeta, João Batista, foi também no ventre, né, e recebeu o nome e tudo. E a gente vê que depois é que eles é separado. Mas ele é nascido, é gerado como qualquer uma outra pessoa, mas nasce no coração de Deus em primeiro lugar. E Deus já faz isso ali, ainda quando está no ventre: separa esse daqui, vai ser o meu representante na terra, esse homem vai ser, né, o meu porta-voz, vai falar em meu nome às nações. E aí eu tenho que lembrar de outro profeta aqui, foi citado Samuel aí, eu tenho conversado bastante com o meu pastor Jadson aqui, meu pastor na minha igreja aqui, e ele sempre me diz o seguinte: olha, não há como fugir do chamado. Não tem como. Se você tem um chamado, não tem como você fugir. E aí eu lembro do profeta Fujão, né? O Jonas. Jonas. Olha, também tem profeta de todo tipo, né? O profeta Fujão. Chorão. O profeta Jeremias era o Chorão. O Chorão, o profeta Valente. Tinha de tudo. Tem profeta Agora, assim, de todos os... O senhor falou aí sobre... é gerado no ventre, tá no DNA, nasce com essa marca. E eu também acredito nisso, porque a Bíblia está aí, cheio de textos bíblicos, bíblicos que... Explica alguma coisa sobre ou queria acrescentar? Não, eu queria que o senhor dissesse assim: qual é esse chamado? Qual é essa função do profeta? O profeta, como nós já falamos aqui acima, é um porta-voz de Deus. Então, qual é o papel do profeta? O papel do profeta, tem muita gente até que confunde profeta com sacerdote. O sacerdote faz sacrifício. O papel do profeta é anunciar e denunciar. Ele anuncia coisas que há de vir, anuncia bênçãos, ele pode anunciar também maldições. Então, ele anuncia e ele denuncia. Ele anuncia as proezas, as maravilhas de Deus, que Deus pode fazer, e ele denuncia os erros da humanidade, o pecado da humanidade. Então, esse é o papel do profeta. Sempre que você vê um profeta se dirigir a um povo, geralmente ele estava se dirigindo em primeira instância para repreendê-lo, mostrando que Deus queria fazer algo, que Deus iria se operar na vida daquele povo. Mas era preciso que. Então, o papel do profeta sempre foi esse: anunciar e denunciar.
anunciar as maravilhas, anunciar o amanhã, porque a profecia tem esta cara. A profecia, ela olha para a história, sim, ela pode olhar para o passado, para trazer o povo à memória e apontar para o futuro, para algo que vai acontecer. E aí, esse algo que vai acontecer pode ser de bom e pode ser de ruim. Aí, olhando para o passado, ela pode trazer uma palavra de consolo. Lembra que no passado o Senhor, com mão forte, com mãos estendidas, olha, Deus abriu o mar, Deus fez, aconteceu tal. E ele também vai fazer nesses dias. Né? Ele está prometendo que vai fazer. Mas ele também pode olhar para o passado e dizer assim, olha, lembra que o povo foi para lá no cativeiro por causa disso, e pode ser assim, assim, assim. Então, o papel, a missão, a função do profeta, ela está intrínseca nessas duas palavras, né? Envolvida com essas duas palavras, anunciar e denunciar. É interessante lembrar sobre isso, né? Porque hoje em dia a gente está vendo meio que no Evangelho eu vou usar um termo aqui simples, né? Para tentar deixar bem claro, endeusar o profeta, porque não estou dizendo, não vou generalizar, é claro, mas parece que todos os profetas só trazem anúncio de coisas boas. É uma maravilha, é prosperidade, é isso, aquilo outro. E eu sempre questiono isso, essa questão hoje em dia na igreja contemporânea. Onde está a repreensão? Cadê os frutos do arrependimento? Porque uma igreja inchada, ela não quer dizer uma igreja sadia, né, saudável. Ela pode estar cheia, mas ela pode estar com sérios problemas ali espirituais. E eu não tenho visto mais essa questão. Quando você puxa o Velho Testamento, que você vê ali, né, os profetas trazendo suas repreensões, trazendo mensagens muitas vezes duras, né, para o povo, hoje é quase que imperceptível você ver hoje o povo sendo repreendido, sendo chamado a atenção para o arrependimento. Me permita, Celso, quando a gente lê Jeremias 26, a gente vê que Jeremias foi garguelado, as pessoas disseram assim, será amor, porque ele chegou, Deus disse para Jeremias, se põe na entrada do templo, é como se fosse um porteiro, todo mundo chegava, Jeremias trazia uma palavra de exortação, dizendo, essa cidade vai ser tomada, por causa de você está matando ela, está destruindo, você vai ser levado escravo para a Babilônia, e o povo entrou na revolta e queria matar Jeremias, exatamente isso que você está falando. Em cima disso que Celso está falando, assim, a gente tem que lembrar o seguinte, o último profeta descrito na Bíblia como profeta foi João Batista. Sim. Além dele, Jesus. Mas o último profeta antes de Jesus foi João Batista. E João Batista não profetizava, não pregava outra coisa a não ser arrependei-vos. Anunciou e denunciou. É o que nós falamos, foi o que João fez. Preparai o caminho, arrependei-vos. João é chegado o reino dos céus, ele anunciou a chegada do céu, não foi? Isso. E o nosso profeta... E denunciou também Herodes, né? E denunciou Herodes, olha, você está em pecado. Exatamente. Seu irmão, e o nosso profeta, Jesus Cristo, uma das primeiras... você vai ler o livro de Lucas, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é chamar logo os fariseus de raça de víboras. É uma das primeiras coisas que ele vai fazer. O vosso pai é o diabo. Quem olha mente o peso da é filho palavra, do né? diabo. Entendeu? É João, o evangelho de João. É João, isso, lá em João. E aí é o seguinte, hoje a gente está passando no Brasil uma situação, Celso falou disso aí, na verdade já até queria comentar sobre isso, e Celso falou aqui, disse que queria deixar bem claro, olha, Celso, você sabe que você não pode usar esse termo, porque o pastor Kleber Lucas não vai gostar. Agora é racismo, né? Isso é um absurdo. Para mim isso aí é uma apostasia, é apostatasse da fé. Não é um assunto aqui no momento, mas é muito feio. O que eu quero falar em cima disso... Que é cantado há centenas de anos, interpretado dessa forma, que na época nem existia escravo nesse sentido de cor negra. Isso foi tirado da Bíblia, então não tem nem o que se discutir. Assim, mas eu quero falar sobre essa questão do Kleber Lucas, é o seguinte, nós, seres humanos, já nascemos com uma predisposição a acreditar naquilo que Deus faz. Por exemplo, qualquer pessoa que você parar na rua, a não ser que ele seja um agnóstico
ou que seja um ateu, você perguntar, você acredita que existe profetas, que existiu profetas? É muito provável que essa pessoa vai dizer que sim. E aí nasceu hoje um termo chamado falso profeta. Hoje não, né? Isso já existe desde a época da Bíblia. Mas é um termo que tem se usado muito hoje. E eu vi alguns comentários nas redes sociais com relação a Kleber Lucas, algumas pessoas chamando ele, isso é um falso profeta, isso é um falso profeta. A gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele é um pastor, cantor gospel, mas a representação dele, por ser pastor, por ser uma pessoa pública cristã, as pessoas o têm como um profeta. É um paralelo que as pessoas fazem. E aí, já jogará, é um falso profeta. A Bíblia fala sobre falsos profetas. Seria Kleber Lucas um falso profeta? Sim, existe sim o falso profeta e há muitos casos na Bíblia, mas eu quero salientar aqui 2 casos interessantíssimos de falso profeta. E aí, Celso, eu quero tomar, já adiantando, falando sobre a consequência das falsas profecias. Veja só, existe sim o falso profeta. Em Jeremias 27, 28, por exemplo, Jeremias está profetizando, nós falamos aqui já do versículo 26, que Deus manda Jeremias ir para a porta do templo, né, para a porta do templo profetizar o cativeiro, a destruição de Jerusalém. O pessoal disse, vai ser morto, coisa e tal, isso aqui e o outro. No capítulo de número 27 e 28, eles já se encontram, Jeremias profetiza como se ele estivesse lá no cativeiro. E o que acontece lá? Um profeta chamado Ananias, na verdade a palavra hebraica é Ananias, ele profetiza dizendo, Neemias disse que seria 70 anos o cativeiro. Ananias diz assim, o cativeiro, isso aqui vai ser em 2 anos. Em 2 anos, Deus vai dar ao cabo, nós vamos retornar à nossa cidade e coisa e tal. E Deus tinha mandado Jeremias fazer um casiz, um jugo, e colocou sobre os seus ombros, né? E ele pegou esse jugo, quebrou. E disse, como eu estou quebrando esse jugo aqui, assim também vai ser quebrado esse cativeiro. Aí Deus disse a Jeremias, vai lá e faça um de ferro. Eu mandei fazer de madeira, não foi? A coisa agora vai ficar mais pesada para eles. Vai lá. Por que isso? Quando a gente lê, agora eu já vou entrar na outra questão do outro profeta. Deixa eu falar de outro aqui primeiro, para depois eu voltar. 1 Reis também, 22, houve um outro profeta também, em 1 de Reis 22, inclusive Ananias também, o profeta Micaias, lá também era Ananias, o profeta lá era Ananias, né? Ananias. Aqui também, não sei porque esses 2 camaradas têm o mesmo nome, eu até deixei de pesquisar, mas eu creio que não é da mesma época, não. Aí fica a dica, não coloque o nome dos seus filhos Ananias. Seu tio chamado Ananias. Eita! 1 de Reis 22, né? O que acontece lá? Deus havia prometido que iria matar Acabe, porque Acabe era terrível. Muitos profetas morreram por causa dele e de Jezebel. Aí Deus tinha profetizado contra Acabe. Um dia, Acabe faz aliança com Josafá e convida Josafá para a guerra. E Josafá diz, vamos consultar os profetas. Aí começaram um bocado de profeta profetizando. É isso que Lucas, o Celso falou aí, né? É o Lucas Celso. Um bocado de profeta profetizando só bênção, entendeu, Celso? Só profetizava bênção. Mas Josafá, um cara esperto assim como o Celso, disse, espera aí, velho, mas só tem bênção? Ninguém profetiza uma maldição, não, é? Não tem ninguém para profetizar uma maldição? Aí não tem ninguém que profetize de outro jeito, não? Aí Acabe disse, tem um outro profeta aí, mas esse cara só profetiza que é ruim pro meu lado. Eu não digo assim, manda chamar o homem. Aí chama Micaias. Quando chega lá, Micaias diz assim, Aí perguntaram, e aí, Micaias, subamos ou não subamos? Devemos subir para essa guerra? Sobe que o Senhor vai te dar. O copeiro, o carceleiro chegou e disse lá a Micaias, olha, todos os profetas que profetizaram bênção. Veja se tu profetiza igual. Então alguém chega lá na frente da igreja, profetizou a bênção, aí vai o outro e quer profetizar também uma coisa que Deus não mandou. Aí se tu não profetizar igual, o negócio vai pegar pro teu lado. Aí Micaias olha na dele, chega lá e diz assim, pode subir que o Senhor vai te dar vitória. Aí o rei desconfiou, não é possível, esse cara só profetiza o que é ruim para meu lado. Aí que negócio é esse, Micaias? Já disse pra tu não falar mentira? Ele disse, quem mentiria para o rei? Eis que eu vi os céus, um bocado de espírito saía, Deus perguntava, o Senhor perguntava, quem enganará Acabe?
Aí um espírito disse, eu te enganarei. Aí saiu um e disse, eu vou enganar. Enganar como? Eu vou ser falso na boca deles. Eu vou ser um espírito de falsa profecia. Aí ele disse assim, eu não disse que ele só profetiza maldade contra mim, só se tu subir tu vai cair. E aí um desses profetas, esse Ananias, picou a mão na boca de Micaias, né? Por onde passou o Espírito do Senhor por mim para entrar em ti? Pá! E aí Micaias disse, olha, tu vai ver, no dia em que tu entrares, disse aqui Micaias, versículo 25, eis que eu verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara a câmara, para te esconderes. Aqueles profetas tentando fugir, né? E o que aconteceu? Aí agora veio, viu, Lucas, a consequência de uma falsa profecia. O que aconteceu? Acabe subiu para a peleja, se disfarçou para ninguém conhecer ele, porque o rei inimigo queria a vida dele, subiu no carro dele e foi disfarçado. Josafá também subiu. Quando chega na guerra, disseram assim, não queremos matar ninguém, só o rei. Correram atrás de Josafá, quando perceberam que era Josafá, esqueceram. Um camarada guerreiro foi tensar o arco dele, quando soltou a flecha saiu, como diz, bala perdida. A quem encontrou na frente? Acabe. A flecha entrou entre suas armaduras, ele gritou, sai depressa, porque eu fui ferido, e Acabe acabou morrendo, seu sangue sendo lambido pelos cães, para se cumprir a profecia. Por que isso? Por causa do falso profeta. Toda uma profecia tem uma consequência. O povo de Deus foi parado na Babilônia, poderia não sofrer tanto lá como sofreu, mas por causa desse Ananias aqui, esse outro Ananias, o que era para ser um casinho de madeira passou a ser de ferro. A coisa passou a ser mais pesada, passou a ser mais dura. Seria 70 anos, mas não seria de tanto sofrimento. Não teria que passar na fornalha, ninguém teria que ser jogado nas covas dos leões, apesar de que Deus deu a vitória àqueles homens que estavam na presença dele. Mas entendeu? Muita gente sofreu e sofre por causa de profecias errôneas. E aí, falando sobre o falso profeta, em Deuteronômio 18, Deus fala, na verdade Deus estava apontando para o Senhor Jesus, né? Que depois de Moisés, aí entenderam que era Josué. Ele iria levantar um profeta. Ele diz aqui assim, eis que eu suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. É como nós já falamos aqui, um profeta é alguém que recebe a autoridade divina para falar em nome do divino. E será que qualquer que ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Porém, o profeta que presumir soberbamente de falar palavras em meu nome, que eu não lhes tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morre. Então, Lucas, a gente vê muito isso. A gente vê muito isso, Leno. Muitas pessoas lá, hoje em dia, o que é que está acontecendo? Jeremias 23. Olha o que é que diz Jeremias 23, a partir do versículo 5. Deixa eu ler 25. Diz assim o Senhor, olha, eu vou ler mais um pouco aqui para você ver até o 27, Tem ouvido, o Senhor falando, tem ouvido o que diz aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei. Eu tive uma visão, eu tive um sonho, eu tive uma visão, o Senhor falou comigo. Tá parecendo goteira em casa aqui, molhando tudo. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentira e que são só profetas de engano, profecias do engano do seu próprio coração? Pessoas que querem se exaltarem, se salientar, aparecer, elas não têm nenhuma pretensão. Vou ler mais aqui para você entender o que eu quero falar aqui mais à frente, Os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueçam do meu nome. Esses profetas não fazem discípulos para Jesus. Esses profetas, Lucas, você usou uma expressão aí, ainda há pouco falando deles, que querem se aparecer... Sim, endeusar. Endeusar. Eles querem ser endeusados. Foi essa a sua palavra, Lucas. Eles querem ser endeusados. Essas pessoas que se dizem profetas, a gente vê aí, você quer ver live bombar? A gente bota um trabalho desse no YouTube, faz uma live no Face, dá 10 pessoas assistindo, 15, 20, 100. Agora quer ver, dá 1.000, 2.000, 20.000?
começa a profetizar, Deus está falando comigo, Deus, é você, mulher, é você mesmo aí que está aqui me vendo. Essas pessoas querem ser endeusadas, elas não fazem discípulos para o Senhor, elas fazem fãs para ela, elas querem serem vistas, elas querem serem aplaudidas. Então, é o que Deus está falando aqui no versículo 27, ó, os quais cuidam que farão que o meu povo se esqueça de mim pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como os seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Então, tem muita gente indo para a igreja, Lucas, e um bocado de profecias falsas. São pessoas que querem serem aplaudidas. Na verdade, um único versículo bíblico que me vem à mente quando a gente está aqui falar sobre essa questão de falsos profetas, falsas profecias, que enchem igrejas, enchem lives e tudo mais, eu só me lembro daquele versículo que diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu acho que tudo dentro dos bons costumes, não só dentro do evangelho, dos conceitos cristãos, mas tudo dos bons costumes foi banalizado. O mundo está numa situação... secularizada as coisas, né? Tá tudo banalizado. Tá tudo banalizado. E assim, as coisas de Deus estão sendo usadas hoje como moeda de troca. E são esses mesmos, para quem não está me vendo, eu estou fazendo aspa, profetas que estão aí lotando igrejas hoje, infelizmente enganando muitas pessoas. Eu não sei, sinceramente, a Bíblia diz que aquele que não tinha conhecimento também será açoitado. Mas assim, será que essas pessoas devem sofrer consequências por causa desses falsos profetas? É o que nós estamos falando aqui. Ambos sofrerão consequências por conta da profecia falsa. Jesus disse: se um cego conduz outro cego, os dois cairão. Ambos cairão no buraco. Porque se eu ensino alguma coisa que está errada e você me segue, em uma profecia falsa e enganosa, a sua fé vai ser estabelecida de forma errada. É isso que torna por isso que a Bíblia diz assim... É isso que torna tudo ainda mais lamentável. Observe o que eu estou falando aqui. Eu estou sempre usando textos bíblicos para atestar a veracidade daquilo que eu estou falando. Dissemos aqui que iríamos trabalhar com respeito à questão profética bíblica. Nós estamos aqui analisando com base na palavra. Então, assim, o apóstolo Paulo disse assim: um pregue, que é o profeta, o restante julgue. Então, eu preciso analisar, preciso ouvir atentamente. Eu não posso estar me deixando levar por todo o vento de doutrina. Entendeu? E os bons costumes, tu falaste aí, eu esqueci o texto agora, mas está em Provérbios, o sábio diz assim, ó, não remova os marcos antigos que foram estabelecidos pelos nossos pais. Aí tem gente, a igreja é tradicional. A igreja tem que ser tradicional. Se a igreja largar de ser tradicional, ela tem que largar a Bíblia, porque o que é tradicional? É algo que é cultural, que é trazido de pais para filhos durante gerações. A Bíblia, Jesus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A gente pode já citar outro texto bíblico trazendo isso para a profecia. As más conversações corrompem os bons costumes. Corrompem os bons costumes. Isso poderia servir para as profecias também. Isso é profecia, é um mau ensino. A má profecia vai corromper um bom costume. Por que a gente vê hoje tantos desagregados? Existe tanta gente hoje. Antigamente a pessoa aceitava Cristo e ia para a igreja. Hoje, com os profetas do YouTube, os coaches. Então, muita gente os coaches, né? Os coaches. Então, muita gente que não vai mais na igreja, até ceia pelo WhatsApp estão tomando, ceia pelo Facebook estão tomando. E igreja é corpo. Eu aqui, eu sou membro. Vós aí, sois membros. Quando nós nos reunimos, nós somos corpo. Então, uma live é importante, leva o conhecimento mais longe. Isso que nós estamos falando aqui, sim. Mas isso não pode impedir a pessoa de ir para a igreja. Então, as mais conversações... Eu falei isso com o Josemã. Você lembra dele lá, Ian? O meu som na praça? Lembro, sim. Sempre falo com ele no WhatsApp. Eu disse: Josemã, eu vi um texto essa semana que eu conheço muito, mas o Espírito Santo falou comigo diferente. Eu fiquei preocupado que as mais conversações corrompem os bons costumes. Como assim, pastor? Tem mensagem que as pessoas vão pregar na igreja, em vez de trazer gente para dentro da igreja, bota os de dentro para fora. Entendeu? Porque o cara tá se achando, ele se aposta da palavra como se a igreja fosse dele, como se as pessoas fossem dele. E aí, essas mais conversações corrompem. Então, a profecia, né, que eu quero concluir falando sobre esse tipo de profecia hoje, a profecia hoje. Então, esse texto aí, está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 15, é perfeito, meu filho, isso aí
Porque a fé vem pelo ouvir. Romanos capítulo 10, 17. Se você ouve uma coisa errada, você vai ser... Imagine o pregador da igreja de Lucas começa a ensinar coisa torcidamente. Por que foi que Eva se desviou? Que Adão se desviou? Porque começou a ouvir uma coisa errada, torcido. E ali eles passaram talvez 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos, eu não sei quantos anos Adão e Eva passou lá no paraíso antes do pecado. Mas no dia que foi dar ouvido a uma conversa errada, se desviou. E hoje, até nós estamos pagando por esse preço hoje. Por quê? É verdade. Uma mensagem de engano. Assim é o ensinamento errado. E o pior, ainda que quando vê alguém falando de estudo teológico, teologia. Não, a teologia é estudo das coisas de Deus. A gente precisa estudar as coisas de Deus. Estudar com carinho, com amor, com atenção. Se atentamente ouvires minha voz, a gente precisa com minuciosidade, com as palavras. O que Deus quer dizer com isso mesmo? Fazer inferências, perguntar ao Espírito Santo, nosso grande professor. Jesus disse que ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar de tudo. Então, tem muita gente perecendo, porque está largando de ouvir a verdade da palavra, a verdade bíblica, para estar seguindo a homens. E aí Jesus disse: muitos são chamados, poucos escolhidos. E aí, Celso, Jesus vai dizer naquele grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, não profetizamos nós? Não participamos da tua mesa, da ceia, né? Palavra dura, não hein? Fizemos maravilha, milagres? E o Senhor vai dizer abertamente: a parte de mim que eu não te conheço. Pessoas que fizeram o quê? Desviaram pessoas com as suas profecias. Afastaram de Deus. Geraram pessoas para elas, não para o Senhor. Aí na primeira prova, na primeira luta que veio, a pessoa se desviou. Por quê? Porque ela só ouviu falar de vitória, de bênção, de cura, de prosperidade. Esqueceu de dizer: no mundo vocês terão aflições. Esqueceu de dizer que o inimigo vem contra ti por um caminho. O inimigo vem, crente passa a luta sim, mas o Senhor vai te dar a vitória. Quando Davi disse: quando passares pelo vale da sombra da morte. Crente passa. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, por lutas e por adversidade. Mas a má profecia, a profecia falsa do falso profeta, do enganador, que às vezes ele está sendo enganado também. Por que ele está sendo enganado? Porque ele está dando ouvido à voz do seu coração. Olha o que está dizendo aqui. O que é coração? Muitas vezes na palavra de Deus, para não dizer todas, coração é cabeça, é raciocínio. Jesus disse assim: olha, este povo ouve de mau grado para não acontecer que vendo com os olhos, ouvindo com o ouvido, compreenda com o coração. Isso aqui não pensa, esse negócio que pulsa no nosso peito, não tem como raciocinar. A cabeça que é o nosso coração, a fonte das nossas atenções. Então tem pessoas que coisa da mente. Johnny usou uma palavra sobre profecia aqui com a introdução. Qual foi, Johnny? Me fugiu aqui, eu ia até anotar. A dedução, não é isso? Isso. Então, é uma dedução a partir de fatos. E outros, sem fato nenhum, está induzindo. Tem aquele que induz e tem aquele que deduz, né? Mas estão induzindo pessoas. E isso é até uma... eu fiz uma pesquisa rápida aqui. É uma definição do falso profeta. O falso profeta é uma rotulação dada a uma pessoa que ilegitimamente se proclama detentoras dos dons do Espírito Santo. Exatamente. É o que diz assim. E ainda diz, nós falamos aqui. Olha, e ainda diz mais. Tal rotulação, essa autorrotulação, pode tanto decorrer de um falso dom carismático, como o uso do mesmo para fins demagógicos ou até demoníacos. Exatamente. Ele se faz, ou ele é feito. Ou não vê o que se diz eleito aí, candidato do Brasil aí, o Luiz Inácio, não tem uma live dele assim. Eu até tenho jeitinho para ser um pastor. Tem uma live dele que ele diz que eu até tenho jeito para ser um pastor. Olha, eu ia falar uma coisa aqui. Imagine. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas imagine. Alexandre de Moraes pode ouvir esse podcast, então é melhor. Olha. Aí você vai ficar famoso. Aí ele te caçar, censurar ele que Portugal. Me ache. Olha, eu vou citar aqui um texto, e o meu pai é uma das coisas que eu acho incrível. Ele cita textos bíblicos exatamente onde está. Eu citei um texto aqui no início, citei que estava em Lucas, ele disse não, é em João.
Ele cita textos bíblicos assim, é automático, já tá ali. Na verdade, você... Mas eu vou citar um texto aqui e ele vai dizer onde é que tá. E aí, para se eu lembrar. Tá aí eu já vou fazer uma pergunta baseado nisso, que diz assim, olha, falando de Deus, né? A um ele deu para apóstolos, outro para pastores, outro para profetas. Capítulo 4. Nem esperou 4. Terminar. Pronto, aí, nem esperou terminar. Outros para pastores e mestres. Então, assim, Deus pega e distribui o time inteirinho, cada um em sua posição. Hoje, a gente está aqui, trouxe aí falando dos profetas desde a época lá a gente falou de Adão até, né? Foi lá no início. Hoje, dá para acreditar que existe profeta ainda? Existe profeta. Então, você trabalha sobre essa questão mais sintética, diríamos assim, sim, ou se existe profeta, sim e não. Primeiro, não existe mais profeta, você já relatou isso aí. O próprio Jesus já disse que João é o último dos profetas. Lucas 16 diz que a lei e os profetas duraram até João. Profeta de inspiração. Aqueles profetas, quando a Bíblia diz toda a escritura foi divinamente inspirada. Profeta de inspiração, do tipo de Isaías, Jeremias, Daniel, entendeu? Abacuque, Joel, Sofonias e João Batista. Esses profetas não existem mais. Profeta de inspiração. Existe sim hoje. O que, pastor Jorge? Profeta de iluminação e dom de profecia. Está entendido aí o profeta de inspiração? O que é um profeta de inspiração? Aqueles que receberam mensagem da parte de Deus para escrever as escrituras. As escrituras foram seladas. Profeta daquele tipo não existe mais. Entendido aí? Entendido. E Lucas 16. Jesus disse que os profetas duraram até João. Palavra do nosso mestre, sem mais o que discutir. Agora, existe profeta de iluminação. O que é um profeta de iluminação? Eu sou um profeta de iluminação. O profeta de iluminação é o indivíduo que é chamado por Deus para ser esse pastor. Esse líder da igreja que está de contínuo com a palavra de Deus, que interpreta. Houve aquele que foi inspirado para escrever e aquele que é iluminado para compreender e transmitir esta palavra de Deus às pessoas. Então, esses são iluminados, de inspiração e de iluminação. Agora, é iluminação para escrever um livro, para escrever um comentário bíblico. São profetas, são evangelistas, são pastores, entendeu? São profetas de iluminação. E existe também o dom de profecia. Eu acredito, tem pastores aí que já não acreditam. Existe pastor dom de profecia? Sim. Agora, esse dom de profecia, ela não trabalha no âmbito global. Ela não é uma profecia. Se for uma profecia para o mundo, para a coisa que vai acontecer, já está na Bíblia. Não precisa mais dizer porque está na Bíblia. Eu posso ser um profeta de iluminação interpretando o que a Bíblia me diz lá no Apocalipse, que é revelação de João. João é um apóstolo que recebeu uma revelação. O livro de Apocalipse é profético porque ele aponta para o futuro. Então, um profeta que chegar profetizando para as nações é falso. Se ele estiver dizendo o que a Bíblia já diz, ele não está profetizando nada, ele está apenas sendo iluminado para interpretar. Então, qualquer profecia global, ela é falsa. O camarada diz, olha, previsão de chuva. Tem lá os satélites que estão lá olhando os movimentos das nuvens. Jesus já falou sobre isso. Quando ele diz assim, olha, vocês olham para o céu vermelho e diz, amanhã haverá isso, olha para o céu rubro e tal. Não é assim? Então, Jesus disse que o homem tinha essa capacidade. Então, isso não é profecia, isso é experiências de estudos. Veja que os reis, os magros do Oriente, pela estrela, estudo da estrela, viu que havia nascido um rei. Isso são estudos científicos, muitos antigos, que têm a sua validade, e a gente não está aqui para invalidar de forma alguma a profecia. Pelo contrário, a ciência atesta a veracidade. Ela serve para dizer realmente a profecia está aí, existe. Agora, existe profetas, por exemplo, que Deus quer algo para a sua vida especificamente, você está passando por uma situação, por um quadro de vida ou tal, e Deus pode mandar alguém, usar alguém no dom da profecia. Olha, eu vou fazer isso na sua vida. Vai um pouco para aquilo que o Lucas falou. Mas só que assim, ele tanto pode falar, viu, Celso,
nesse sentido de que vai fazer, como também no sentido de que vai repreender. A mão do Senhor pode vir sobre ele. O profeta Ezequiel vai ser claro nisso aí, quando ele vai dizer assim, o profeta Ezequiel: quando eu disser a um povo, uma pessoa, que eu vou destruí-lo, se o tal se converter da sua iniquidade e praticar a justiça, na justiça que ele praticar, ele viverá. E se eu disser que eu vou fazer o bem e ele praticar a iniquidade, no pecado que ele cometeu, ele morrerá. Então, hoje existe dom de profecia. Entretanto, esse profeta jamais vai atrair para si, não deve jamais, a atenção. Ele não pode ser endeusado. Só o Espírito Santo mandou me dizer isso. É o Espírito Santo. E ele tem que ter cuidado. Eu tenho uma cautela muito grande com isso, para dizer assim: Deus falou, Deus está mandando eu me dizer. Eu posso até profetizar na sua vida: olha, eu te abençoo. E aí eu começar a recitar vários textos bíblicos para ti, né? Senhor é teu pastor, nada te faltará, né? Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita. Isso aí não é agora, profetizar, isso aí o cara abre a Bíblia, pega as coisas boas. Mas aí a gente está abençoando, usando as palavras, porque palavras têm poder, e abençoando. Sim. Agora, quando eu digo assim, Deus mandou te dizer isso, então, existe sim o profeta cuidado, já, né? Total. O profeta já no caráter de João, no nível de João Batista, já não existe mais. A Bíblia diz que encerrou em João. Existe hoje o profeta da iluminação. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Intérprete da palavra, interpretando a palavra. Iluminado pelo Senhor para ler a palavra, compreender a palavra e interpretar a palavra. E existe o dom da profecia, que Deus quer falar algo com você e me dá a palavra para você se edificar. Então, a gente, já pegando esse gancho, a gente falou tanto de João Batista aqui, e como a gente já falou, já citei aqui, a gente já falou até de Adão, para a gente já caminhar para o final, vamos chegar no Apocalipse. Eu posso fazer uma analogia, então, de que o falso profeta que João cita no Apocalipse seria análogo a João Batista, porque, por exemplo, João foi o profeta que veio anunciar a chegada do Messias. E o falso profeta citado em Apocalipse seria aquele que vem anunciar a chegada do anticristo? Do anticristo, Seria correto fazer essa analogia? Sem sombra de dúvida. O falso profeta vem apresentar o anticristo como para deixar claro, Kleber Lucas, me desculpe, para deixar claro, quando João cita o falso profeta, ele está sendo específico. Existirá essa pessoa que será um falso profeta, que será o que, vamos dizer assim, como João Batista veio anunciar o caminho do Senhor, que anunciará o caminho do anticristo. Será isso? Eu ia até falar sobre isso também, John. Exatamente. Você falou aí, ia pedir para o pastor explicar isso, porque tem muita gente dentro da igreja que não sabe essa diferença do falso profeta. Inclusive, eu estava falando de Jesus esses dias para uma pessoa, e ela falou: mas é outra pessoa? Eu falei assim: é uma outra pessoa. Exato. Olha o que acontece. Jesus falou assim, Lucas. Jesus conta uma parábola do joio e do trigo. E diz que quando a erva cresce e frutifica, é que percebe que tem joio. Então, o falso profeta, ele se veste até como ovelha. Conta-se um caso interessante que um gato estava com fome e estava num galpão, né, onde tinha rato. Mas os ratos não apareciam. E aí o gato aí foi que fez. Hau, hau, hau! Aí os ratinhos disseram: o cachorro tá na área, não tem gato. Não tem gato, entendeu? E aí os ratinhos disseram: se o cachorro tá na área, o gato não tá. Porque gato e cachorro não se dá. Os ratos aí, né? Os ratos saíram para fazer a festa, aí o gato passou a mão, comeu logo um bocado. Aí eu disse: rapaz, você latiu? Eu disse assim: gato da minha terra que não é bilíngue passa fome. Então, o falso profeta, ele até pode falar coisas boas, bonitas, até porque a ideia dele é persuadir, é convencer, é atrair. Só que na hora dos frutos é que está a diferença. Então, Jesus diz: pelos seus frutos conhecerei. Não é assim que Jesus diz? Está lá no Evangelho de Mateus, falando dos falsos profetas. Pode, porventura, a videira dar abrolhos, dar espinhos? Então, pelos frutos conhecerei. A árvore boa não dá fruto mau.
Então, o anticristo ele vem todo camuflado, de um projeto bem arquitetado, falando como se fosse de Deus, as coisas de Deus. É como Satanás. Satanás só subirei acima dos céus e colocarei meu trono lá. Me assentarei como Altíssimo. Tem gente que pinta Satanás aqui de preto, cheio de chifre, com os lábios bem vermelhos, um pé de bode. Ele vai vir um cara muito bonito, muito bem vestido, terno de excelência, anel muito bonito no dedo, tá entendendo? Corte de cabelo da hora. Vai ser um cara que vai chamar a atenção. No Quem grau. é o cara? Eu escrevi uma mensagem, não sei se o Johnny leu aí, que eu tirei dessa Bíblia. Eu tenho até uma Bíblia aqui, essa Bíblia aqui, para quem não está nos vindo, é a Bíblia com 365 reflexões, falando da beleza. O que foi que destruiu Satanás? A beleza. Tem gente que pinta Satanás feio só, mas Satanás era tão belo que ele aumentou o comércio dele por causa da beleza dele. Então o anticristo vai ser alguém belo, bonito, de uma linguagem retórica extraordinária. Então é um cara que fala qualquer língua, se veste muito bem, tem uma beleza extraordinária, um poder de persuasão extraordinário e vai convencer muita gente. Só que na hora dos frutos, quando se trata lá de Israel, vão perceber que não é realmente o cara. Vai começar a dar frutos estranhos, entendeu? Não era o esperado. Deixando esse sujeito aí de lado. Mas é o falso profeta, né? Então, é isso que você falou. Esse cara vem anunciando, o falso profeta, vem anunciando o anticristo. Ele é um vaso de Satanás, muito bem vestido, contrário de João, que veio de pelo de camelo, né? Era chamado gafanhoto. O pária. Comendo gafanhoto na língua portuguesa, gente. Porque no espanhol, João comia lagosta com mel silvestre. Coisa fina, senhores. No espanhol, João comia lagosta. Na língua portuguesa, eu vou dar uma lida no hebraico para ver que se era gafanhoto mesmo ou se era lagosta. E os espanhóis está escrito lá no espanhol que ele comia lagosta. Pra gente finalizar, olha, se a gente não parar, a gente fica aqui até amanhã. Tem papo aí para 2 horas, 3 horas. Eu queria saber o seguinte, a gente falou aqui de vários profetas aí, Jeremias, Oséias, Miqueias, Naum, o Fujão do Jonas, e falou de tantos profetas aqui, e o último profeta, né, declarado por Jesus, que foi o João Batista, que foi quem anunciou a vinda de Cristo. Quem desses pode ser considerado o maior dos profetas, se é que algum pode ser considerado? Eu acho que é João Batista, né? Eu acho que é João Batista? Segundo a Bíblia, sim. Pastor Celso disse que é João Batista. Então, Celso, devo dizer, João, lendo na minha concepção, Jesus disse que, nascido de mulher, não houve ninguém maior na terra do que João, certo? No sentido de homem. Mas o maior de todos os profetas foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele era não apenas nascido de mulher, mas também de Deus, certo? Em nenhum momento Jesus falhou ou errou em alguma coisa, nunca se encontrou dolo, engano, falha em nada. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, verdade, Jesus é o maior de todos os profetas de todos os tempos. Sem contar que ele era o objeto da própria profecia daquele que ele dizia ser o maior profeta. Exatamente. Todos os profetas apontavam para ele. Toda a profecia está apontando para Jesus. Os profetas foram grandes homens de Deus. Você se sai bem quando você diz que João foi o maior dos profetas, nessa linha aí, olhando diretamente para os homens. Mas Jesus, né, foi completo e perfeito. Os demais, por exemplo, qual foi a falha de João? João, depois que estava preso, duvidou. É tu mesmo que deveríamos esperar ou se devemos esperar outro? Entendeu? Então aí João aí vacilou. Para a gente já caminhar de fato para o nosso finalzinho, o que a gente pode tirar de lição disso é que o verdadeiro profeta é aquele que te aproxima de Deus. Se te aproxima de Deus, esse pode ser o verdadeiro profeta. A ideia é levar a pessoa para o Senhor. É isso. Olha, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Vocês que vão nos ouvir amanhã na Rádio Gospel Line,
na verdade, estão nos ouvindo nesta terça na Rádio Gospel Online. Obrigado pela sua audiência. Queria que tivéssemos mais tempo para a gente explanar esse assunto aqui mesmo com vontade. O homem é uma fonte, meu amigo. A gente misericórdia. Eu queria aprender. Pois é, mas não vai faltar a oportunidade dele estar aqui com a gente novamente. E eu quero eu quero agradecer aqui o meu pai por se disponibilizar a estar aqui conosco para falar desse assunto que é um assunto muito bom. Obrigado por participar aqui com a gente. Uma honra. Eu é que fico feliz, agradecido ao Senhor pelo privilégio e a oportunidade. Primeiro, por falar daquilo que é de Deus. Eu espero que aquilo que nós discutimos aqui venha edificar a vida, as almas, pessoas possam ser despertadas para levar mais a sério a sua vida espiritual, porque uma profecia pode levá-la ao bem, mas pode destruir também uma pessoa. Então, é um privilégio falar em nome de Deus. A gente falou aqui sobre isso. Eu me considero, assim, um profeta da iluminação. O Espírito Santo tem nos iluminado. E a oportunidade de reconhecer o Lucas, lembrar dele aí, que nós estava lembrando, né? O pastor Celso, viu, pastor Celso? Deus lhe abençoe, meu filho, toda sorte de bênção. Edson vai gostar disso, viu, Celso? Edson vai amar isso. E também estar com meu filho, né? Que está lá em Portugal, está aqui, passar esse minuto com ele aqui, esses minutos, essa hora, foi um prazer indizível, né? E momentos assim como esse foram muitos bons em nossas vidas, né? Com certeza. E me remete a um tempo todo especial, onde nós passamos lá na praia de Maraú. Inesquecível. Né? Onde nós conversamos muitas coisas lindas enquanto caminhávamos na praia. Nós estamos sendo aqui peripatéticos, né? Estamos sentadinhos. Mas eu estou feliz, muito agradecido ao Senhor por esta imensa oportunidade. E que Deus abençoe você, meu amado ouvinte, você que, com paciência e carinho, tem nos acompanhado aqui. Eu quero também indicar 2 livros aqui, dicionário John de Johnny, né? John de Johnny. Eu sou famoso. John D. Davidson. Esse é um dicionário bíblico muito bom. Tem um comentário sobre profeta muito bom. E o outro é um dicionário bíblico universal, né, de Buckerland. Também tem um trabalho muito bom sobre profecia, né? Dicionário bíblico universal. E a sua Bíblia. Esses textos bíblicos aqui que nós falamos, eu estava sempre me remetendo à Bíblia, porque para mim a Bíblia só ela é a palavra de Deus, o resto é comentário. Celso, meu amigo, um grande abraço para você. E semana que vem vamos estar aqui com o meu pastor, na minha igreja aqui em Portugal, pastor Jadson. Vamos falar aí sobre o ho, ho, ho. Vamos falar sobre o Natal. E lá no Ano Novo vamos estar aqui com outro Jorge, o pai do Celso. Se o meu pai esteve aqui com a gente hoje, por que não o pai do Celso? Vamos estar aqui tratando de assunto. Vamos falar sobre política no meio cristão, não é isso, Celso? Com ele? Na verdade vai ser sobre política na Bíblia. Muita gente acha que política e Bíblia não pode se misturar, mas a nossa visão tem grande relação, né? E ele vai estar fazendo um pouco disso. E o pai de Celso tem uma fineza para falar de certos assuntos que não é qualquer um, viu? Um abraço, galera. Valeu. Pastor, um abraço. Tchau, maravilha. Deus abençoe. Celso, Deus abençoe. Deus abençoe tua sorte de bênção em Cristo Jesus. É isso. Gente, olha, um grande beijo a todos e até a próxima, viu? Tchau, tchau.